Bom, então, boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui para fazer o lançamento deste livro, O Brasil e a França na Mundialização Neoliberal, Mudanças Políticas e Contestações Sociais, que eu mostro aqui para vocês, é a capa. Queria dizer que esse trabalho é fruto de um projeto coletivo que resultou em um acordo CAPES-COFECUB, que foi financiado durante 3 anos por essas duas agências, né, entre 2012 e 2015, e é um trabalho que contou com a participação de vários pesquisadores, né, cerca de 20 pesquisadores dos dois países, que tiveram a possibilidade de se reunir para fazer uma troca intelectual, de propostas, projetos, ideias para tratar desses dois países que têm histórias, têm trajetórias, características próprias e que ingressaram no movimento que a gente denomina aqui de mundialização neoliberal em períodos distintos, né? A França nos anos 80 e o Brasil nos anos 90. E também viveram esse período, né, e a adoção de políticas neoliberais com intensidade bastante variada, né, em governos distintos e com intensidade variada. Mas, a despeito dessas características singulares de cada um dos países, né, em termos de inserção na economia mundial, posição na divisão internacional do trabalho, os arranjos político-institucionais que caracterizam cada um deles, né, se a gente for pensar em termos de reconhecimento de direitos, participação política, grau de proteção social, tudo isso diferencia bastante os dois países, mas a gente partiu de algumas questões comuns e os artigos que a gente apresenta aqui no livro procuram discutir pelo menos 3 questões comuns. Tá? A primeira delas é qual é o impacto do neoliberalismo e das suas variantes, e a gente fala do neodesenvolvimentismo no Brasil e do social-liberalismo na França, sobre o processo político desses dois países num período que vai de 1990 a 2016. Bom, então aqui já faço uma observação, né? O livro, embora fale da mundialização neoliberal, ele tem um recorte temporal, ele não inclui os governos Temer e os governos Bolsonaro no Brasil, nem o governo do Macron na França, mas eu acredito que ele oferece pistas para analisar os desdobramentos políticos, econômicos e sociais das mudanças que foram efetuadas ao longo dessas 2 décadas e meia. Né? E embora esse período todo compreenda governos de direita, né, entre 97 e 2017, a França conheceu a alternância entre governos dirigidos pelo Partido Socialista e governos de direita, com o Chirac e o Sarkozy. O que a gente vai focar no livro é principalmente a relação dos governos de esquerda, então pensando aqui o PT no Brasil e o Partido Socialista na França, com o neoliberalismo. Né? E a gente verifica que há uma maior distância, né, no caso do PT, devido às características distintas entre os dois países e especialmente as forças sociais que sustentam esses governos. E uma outra questão também que a gente vai abordar no livro é referente aos principais conflitos de classe e os protestos realizados também ao longo dessa fase que a gente investiga. Né? Então, o livro compreende análise de protestos de classes médias, dos trabalhadores sindicalmente organizados, inclusive dos trabalhadores precários, né, trabalhadores organizados por outros movimentos sociais, como os sem-teto e os desempregados. O livro ele tem 13 artigos que foram escritos por 17 pesquisadores. Alguns tratam ao mesmo tempo dos dois países, outros não, né? Para outros temas a gente conseguiu elaborar artigos, né, específicos para cada um dos países. E o livro está dividido em 3 partes. A primeira parte ela se chama Olhares Cruzados sobre Categorias Analíticas e ela trata dos principais conceitos presentes na maior parte dos capítulos. Então, ela trata do neodesenvolvimentismo, trata do social-liberalismo, né? Uma categoria que por si só já faz referência à maior continuidade com o neoliberalismo, trata da composição e da mobilização das classes médias e da política de integração regional do Brasil. A segunda parte, ela trata do sindicalismo, né?
E, além de tratar das características do movimento sindical urbano e das greves, ela fala também da mobilização de um sindicato de trabalhadores rurais na França, que é a Confederação Camponesa, a respeito da política agrícola comum da União Europeia. E na terceira parte, a gente vai abordar mais os movimentos, as organizações das classes populares precarizadas, com capítulos que falam dos movimentos de urgência, isto é, dos movimentos de sem-teto e de desempregados nos dois países, apontando aqui algumas diferenças, né, decorrentes principalmente da ausência de um estado de bem-estar social no Brasil. A gente tem um caráter mais massivo dos movimentos de urgência brasileiros, né, e também algumas diferenças em termos de reivindicações. Os dois movimentos brasileiros que são tratados nesse artigo, né, o artigo das colegas Elaine Amorim e Natália Oliveira, destaca o fato de que o movimento de trabalhadores desempregados ele demanda novas formas de trabalho. Ele não demanda emprego assalariado, né? Não demanda nenhum tipo de vinculação com questões como a renda mínima de cidadania, por exemplo, que é a principal reivindicação do movimento de ação contra o desemprego na França, né? Que demanda direitos como seguro-desemprego, a criação de empregos pela via da redução da jornada de trabalho. E no caso dos movimentos de moradia, esse artigo trabalha com o sem-teto, né, com o MTST, que também reivindica uma política distinta no caso da França, porque é uma política habitacional para a construção de casas populares, né? E, portanto, o objetivo do movimento seria a obtenção de casa própria, diferente do movimento de moradia francês, que demanda ampliação da política de aluguel social subvencionado para a população mais pobre, né? Uma semelhança que a gente, nessa última parte do livro, desenvolve, né, na relação entre os dois países, é que o baixo envolvimento do sindicalismo com a luta dos trabalhadores precários informais é algo comum. Mas, ainda assim, nós observamos uma presença maior de práticas sindicais voltadas para os setores precários na França. E a gente tem dois artigos que abordam esse tema, né? Um deles mostra quais são as fontes de apoio e de cooperação que os trabalhadores não representados, né, por sindicatos, que não têm representantes, não têm delegados nas empresas, né, que são trabalhadores majoritariamente precários e, sobretudo, mulheres e imigrantes, recebem de uma união local da CGT, que é uma grande confederação, uma grande central sindical francesa. E um outro capítulo vai tratar da atividade sindical no setor de limpeza em Marselha, mostrando as dificuldades para o envolvimento das trabalhadoras, dessas mulheres também, imigrantes, que sofrem discriminação de gênero e de raça e que têm uma dificuldade de serem acolhidas pelo movimento sindical. E o último capítulo do livro, né, encerrando essa terceira parte, mostra como as lideranças nascidas em um bairro popular também em Marselha se apropriam de campanhas eleitorais para fazer com que as suas reivindicações possam ser ouvidas, né? Então, esse é o desenho do livro. Queria dar aqui uma ideia geral do conteúdo do livro. Uma coisa que eu acabei não dizendo é que os pesquisadores, né, no caso do Brasil, hoje eles se encontram em diferentes universidades. É um projeto que, na sua origem, envolvia a Unicamp e a USP, né? E agora a gente tem a Tatiana na UFABC, outras colegas em outras universidades também. E, no caso da França, são pesquisadores da Universidade de Lyon e da Universidade de Aix-Marselha. Bom, dito isso, eu passo a palavra para o Armando, que vai falar não só do trabalho dele, mas também um pouquinho mais da primeira parte do livro. Armando, o seu microfone está desligado. Obrigado, Andréia. Boa noite a todos, boa noite a todas.
pergunto se o som está chegando bem, porque eu estou sendo obrigado a usar o celular para participar dessa live aqui. Está chegando bem o som? Tá sim, tá chegando bem, Armando. Tá legal. Então, a Andrea fez uma apresentação geral do livro, né, que nós produzimos junto com os colegas franceses, o Paul Buffartigue, a Sophie Berroux e vários colegas brasileiros, a Tatiana, o Sávio, a Santiane Arias, né? 17 pesquisadores, como disse a Andrea, somando os dois países. Então, é um livro muito diversificado. Ele tem, como a Andrea mostrou, ele tem 3 partes, né? Uma primeira parte que são as classes dominantes, as classes médias e a grande política nacional, inclusive a política externa, que é o artigo da Tatiana. Uma segunda parte que são os trabalhadores organizados sindicalmente, sempre Brasil e França, né? E uma terceira parte que são os trabalhadores precarizados e suas lutas, né? Moradia, emprego, etc. De novo, sempre Brasil e França, com os colegas da França. Tem artigos em que brasileiros e franceses escrevem juntos e já fazem a comparação. Tem outros, em outros casos, um brasileiro escreve sobre o Brasil, o francês escreve sobre a França. O livro ficou, como obra coletiva, bastante diversificado. Eu sou suspeito para falar, evidentemente, mas eu acho que ficou um livro bem interessante. No meu artigo, que é o artigo, o primeiro capítulo do livro, eu procurei apresentar um quadro geral das forças sociais ativas na política brasileira, a relação de forças entre elas e explicar a crise que colocou fim àquele ciclo de governos consecutivos do PT, né? Foram 4 governos do PT. O Partido dos Trabalhadores venceu 4 eleições, constituiu 4 governos, sendo que o 4º governo, o segundo mandato da Dilma, não foi concluído. Todos se recordam, a história presente, né? A Dilma foi deposta por aquilo que deve, bastante corretamente, ser considerado o golpe do impeachment, porque utilizaram como motivo para o impeachment uma prática que ela realizou e que vinha sendo realizada por todos os presidentes até então, e que, enquanto ela era presidente, era realizada também por governadores e prefeitos, as chamadas pedaladas fiscais. Então, evidentemente, foi um pretexto, quer dizer, que não valeu o princípio da universalidade da lei, aplicaram de maneira ad hoc, né, contra ela. Então, foi uma medida que rompeu com a legalidade democrática e anulou o resultado das eleições de 2014. Agora, vejam bem, nós não podemos falar daquela crise. Quando eu analiso aquela crise no meu texto, eu ainda não enxergava, nem no retrovisor, nem à minha frente, uma situação como a atual, na qual nós temos um governo neofascista presidido por um personagem que, na época, era um deputado de extrema-direita, que se fazia presente na televisão, que se fazia presente em torneios de videogame com os jovens. Ele obteve a simpatia de jovens participando de torneios de videogames, o que, dentre outras coisas, diz muito sobre a natureza desses videogames que circulam por aí, não é? O culto da violência presente nesses jogos. Então, eu não vislumbrava, muita gente não vislumbrava, o personagem era conhecido, mas ele, como presidente da República, eu terminei de escrever o livro no meu artigo, se não me falha a memória, no primeiro semestre de 2017,
eu não o via como chefiando o Executivo Federal no Brasil. Porém, relendo agora o que eu escrevi, mas não só o que eu escrevi, o que escreveram os demais colegas, quando trataram os seus temas específicos, a gente pode perceber que o livro, em muitos dos seus artigos, trazia algo, traz algo que permite explicar muita coisa do que vivemos hoje. Muita coisa do que vivemos hoje. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Está presente no livro uma análise detalhada da instabilidade do bloco no poder, naquela conjuntura do segundo mandato da Dilma. Uma situação de instabilidade no bloco no poder. Por quê? Porque a grande burguesia associada, dizia eu no meu artigo, tinha iniciado uma ofensiva política restauradora para restaurar a hegemonia política que ela usufruíra na década de 1990. E, não tendo obtido isso pela via eleitoral, decidiu, por intermédio do PSDB, que sempre foi o partido do capital estrangeiro da burguesia associada, romper com o jogo democrático. Eu digo no meu artigo, essa ruptura com o jogo democrático criou uma situação de instabilidade da democracia. Eu não falava em crise da democracia, expliquei por quê. Porque eu não via uma força social relevante, organizada, propondo o fim do regime democrático no Brasil. Embora o rompimento com a regra do jogo eleitoral abrisse um período de instabilidade da democracia. Eu falo também no meu artigo, mas a Santiane Arias e o Sávio Cavalcante falam muito mais, analisam isso de uma maneira detalhada e rica, sobre a radicalização de segmentos da classe média. Radicalização à direita de segmentos da classe média, naqueles movimentos ditos contra a corrupção, que, na verdade, instrumentalizavam politicamente a corrupção. Então, tinha essa irrupção repentina e massiva de uma força social nova, que era essa classe média atuante. Ela não vinha assim até então. Ela votava no PSDB, porque estamos falando da fração, principalmente, não só, mas principalmente, da fração superior da classe média, ela votava no PSDB, mas não tinha movimento ativo nas ruas. Eles tentaram, por intermédio do CANSEI, né? Não sei se se recordam desse movimento, mas nada tinha adquirido um vulto significativo. E é comentado também no livro o declínio eleitoral de partidos como o PSDB e o PMDB. Então, na verdade, esses elementos que eu citei, instabilidade no bloco no poder, provocada pela ofensiva restauradora do capital estrangeiro e da burguesia associada, que queriam retomar a política da década de 90 em bases novas agora. O fato da grande burguesia interna ter se dividido diante desse movimento, uma parte aderiu ao movimento golpista atraída pelas reformas neoliberais contra os trabalhadores, que eram propostas no programa Ponte para o Futuro, que, aliás, é bom destacar esse detalhe, não explicitava muito daquilo que iria fazer contra a economia nacional. Explicitava e destacava o que iria fazer contra os trabalhadores. E assim conseguiram atrair parte da grande burguesia interna. Outra parte ficou neutralizada. Outra parte defendeu a Dilma até fevereiro, os grandes bancos nacionais. Mas o fato é que essa ofensiva fez com que parte da cúpula
da antiga frente neodesenvolvimentista que apoiava a Dilma bandeasse para o outro lado. O mesmo aconteceu com parte da classe média e parte do movimento sindical, porque a Dilma tomou posse e, é necessário dizer, ela traiu, de fato, traiu o programa de campanha com a política de ajuste fiscal do Joaquim Levy, que ela passou a implantar. Então, você tem instabilidade, crise no bloco no poder, instabilidade da democracia, irrupção massiva e abrupta. O Gramsci dá muita importância para isso. Irrupção massiva e abrupta de uma força social conservadora no processo político brasileiro, as sucessivas derrotas do campo democrático e popular, e inclusive sindical, do qual falamos nos livros, no livro, eu falo disso, em outros textos isso aparece também. Então, na verdade, são fatores que, se nós formos ler desde do Robert Paxton, que não é um autor marxista, até o Poulantzas, que é um autor marxista, ambos analisando o fascismo, todos esses elementos que eu acabei de elencar e que estão presentes no nosso livro já estavam presentes no nosso livro. Então, agora, eu relendo o livro e rememorando aquilo que pesquisamos e aquilo que escrevemos, é como olhar no retrovisor, né? Nos vendo agora dentro, sob um governo fascista, ainda não um regime político fascista, mas um governo fascista e assediados como somos pelo movimento social fascista. Você está nessa situação, você olha pelo retrovisor, lê o livro, é como olhar pelo retrovisor e ver que realmente era para essa situação atual na qual nos encontramos que estávamos sendo conduzidos. Eu acho muito interessante essa leitura do trabalho que nós fizemos. Eu acho que o trabalho vale por aquilo que ele diz do período que ele analisou. Mas eu penso que, pelas razões que apresentei aqui de maneira rápida, como só pode ser, algumas pinceladas, por essas razões, ele vale a pena também lê-lo como um prelúdio daquilo que nós vivemos agora, sob um governo fascista que tem uma política sanitária genocida, que abre a economia brasileira para os interesses internacionais, que tem uma política externa que segue ipsis literis as demandas do Trump, talvez a Tatiana vá falar sobre isso, como creio que a Andrea também vai falar da situação do sindicalismo, né? E prenuncia isso. É um exercício político e intelectual interessante fazer a leitura de... É um momento muito diferente, mas muito próximo também. Acho que essa coisa no livro é muito interessante. Eu não expus as teses gerais do texto, mas era o recado que eu queria dar. Boa noite, obrigado. Boa noite. Bom, pelas regras de etiqueta, agora seria o professor Sávio, mas pelo conteúdo, acho que faz mais sentido eu dar aqui segmento e depois a gente passa para ele. O capítulo que eu fiz, né, foi um desdobramento já, eu já tinha terminado a minha tese de doutorado, que eu trabalhei a burguesia na política externa brasileira, confrontando bastante a literatura de relações internacionais que trata a política externa enquanto política de Estado, com grande continuidade, e colocando que, na verdade, a política externa é dirigida pelos interesses do bloco no poder, né? E especialmente, então, da fração hegemônica no bloco no poder, e aí conseguia, então, identificar esses elementos. E a minha entrada nesse projeto, CAPES, foi conseguir olhar, na verdade, para as classes dominadas também.
né? E como é que os movimentos populares e sindicais passavam a se articular também, ou qual era o papel deles na política externa. Então, uma primeira questão é dizer que elas têm uma presença, apesar de não ter uma influência direta, ou seja, não tem a capacidade decisória, não vai ser, o Estado não vai necessariamente refletir apenas e unicamente o interesse delas, a não ser que elas se façam presentes na cena política, né? Se organizando e estabelecendo algo que a gente vai chamar de um efeito pertinente. Na verdade, as classes populares, as classes dominadas, elas podem, na política externa, assim como em qualquer configuração, exercer o papel, então, de classe apoio, de frente política ou de oposição, né? E aí isso vai depender, de fato, de como é que esse arranjo se coloca. Então, e a gente tinha uma situação, né, no final dos anos 90 no Brasil, que era a implantação do neoliberalismo, né? E todos os resultados que eles foram tendo sobre o sindicalismo, sobre os empregos, né, sobre a indústria, que foram gerando mobilizações nas classes dominadas. E uma das grandes mobilizações foi em torno de algo que é tido como uma questão central da política externa naquele momento, que era a negociação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. E, nesse sentido, houve uma grande unidade de diferentes partidos, movimentos populares e centrais sindicais, né, na campanha contra a ALCA. Né? Isso é curioso porque, na verdade, a gente vai ter um encontro, né, que é a formação da frente neodesenvolvimentista, de certa forma, que é com os interesses desses setores que fizeram parte da campanha contra a ALCA e os interesses da burguesia interna brasileira, que passa também a se organizar pedindo a reforma do neoliberalismo, né? Pedindo a reforma do neoliberalismo no sentido, então, de um protecionismo seletivo, em troca da abertura comercial unilateral, que era o que a ALCA propunha, né? Pedindo promoção das exportações brasileiras, né, das empresas brasileiras para se internacionalizarem, então mudança na política do BNDES e muitos outros elementos. Esses dois interesses vão convergir na questão do fora álcool, do não ALCA, apesar de não terem sentado à mesa e feito uma campanha comum, né? Então ali esse é um momento de junção da frente. E então o meu capítulo chama Frente Neodesenvolvimentista e a Política de Integração Regional nos Governos PT. Ascensão e queda do regionalismo multidimensional. O que é que eu vou ver? Né? Qual é a análise aqui? Tentar entender qual é a relação da Frente Neodesenvolvimentista com as políticas de integração regional. E como é que elas vão entrar na crise política brasileira e a relação da crise política brasileira com a própria crise do regionalismo, né? Foi curioso nessa comparação, né? Tinha uma colega também estudando a União Europeia e conseguindo colocar um pouco o papel, né, dos camponeses, do movimento camponês, da via campesina, em relação à política agrícola comum, né, europeia. Então, aí tem uma distinção de classe e da forma como ela vê isso. Mas aqui é um pouco conseguir ver isso, assim, qual é essa medida e de que forma, então, as classes populares foram trabalhando. E por que isso importa em relação à ALCA, né? Porque é exatamente ao negar a ALCA, né, ou se contrapor à ALCA, que vai haver um fortalecimento do Mercosul como contraposição e a criação de uma nova iniciativa com contornos ainda mais políticos, que foi a criação da Unasul, da União das Nações Sul-Americanas. E o que a gente consegue, né? Eu acho que o que tinha aqui como grandes perguntas era, bom, é muito claro que na questão do próprio Mercosul há muitas vantagens para a burguesia brasileira, né?
Mas por que começam a surgir críticas à política externa, né? No período da crise? Se falar em ideologização, em partidarização, ou bolivarianismo, o que é que teria acontecido e como é que, então, qual foi o papel da frente neodesenvolvimentista nisso, né? Então, tentar desvendar um pouco esse elemento. E a questão aqui, então, é entender que, ao negar a ALCA, a construção do fortalecimento do Mercosul e da criação da Unasul dão origem, então, ao que a bibliografia no campo de relações internacionais, através de Rui Pereira, chamou do regionalismo multidimensional. Muitos chamaram do regionalismo pós-liberal, né, ou do novo regionalismo, que era a contraposição ao regionalismo aberto, que era, então, o modelo dos anos 90, que é, então, um processo de integração, mas para aprofundar a abertura comercial, né? A mudança aqui do regionalismo multidimensional é que o Mercosul, né, e aí aliado ao Unasul, deixa de ter um caráter estritamente econômico, só de uma integração que vai buscar, né, diminuição das tarifas, seja das tarifas intrabloco, internas, ou das tarifas externas do bloco, que aí configura o regionalismo aberto. Você reduz, né, as tarifas externas comuns, ou você traz uma tarifa mínima que impacta aí sobre a abertura comercial. Ele deixa de ter esse caráter para adotar, né, medidas, pautas e contornos políticos e sociais, né? Esses contornos políticos e sociais vão, acho que no principal extremo disso, que é a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, dentro da Unasul, que é aquilo que mais se contrapõe aos Estados Unidos e que está no cerne de todas as crises políticas que têm início a partir de 2012, especialmente a do Paraguai e a brasileira. Acho que há, né, uma operação dos Estados Unidos para desmantelar isso, já que é a primeira vez em que vai haver o que se chama de uma comunidade de segurança latino-americana sem a presença dos Estados Unidos, que é, então, quebrar com o paradigma que se tem desde a criação da OEA, em 1948, né? Esse é o elemento principal, e esferas de participação social. Então, cúpula social do Mercosul, né? E esferas também na Unasul. E aí, nesse ponto que os setores populares também vão ter aí uma grande incidência. Mas também em outros, que é talvez o ponto nefrálgico dessa relação que a gente poderia dizer entre o Brasil e o projeto de integração regional, né, colocado em curso durante os governos PT, e a relação com os Estados Unidos, que é o Estado venezuelano, né, e o processo político que o chavismo inaugura. Isso por quê? Porque claramente eu consigo visualizar a relação com a Venezuela, do Brasil com a Venezuela, como uma questão muito sensível, né? Então, é curioso porque para a burguesia interna brasileira, essa relação ela tem um caráter vantajoso, do ponto de vista de acesso ao mercado, mas o anti-imperialismo, né, chavista não era aceito pela burguesia interna, pelos seus laços de dependência com o imperialismo. Então, ela aceita até um certo limite, né, questões que foram a negação da ALCA e outras questões, sem que elas sejam enfrentamentos diretos, né, porque ela não pode romper com o imperialismo. Então, ela quer conflitos pontuais que garantam a sua sobrevivência e que ela concorra também com o capital externo, mas sem que isso configure uma ruptura, né? E é exatamente em 2012 que vai haver, né, a expulsão, a suspensão do Paraguai, depois do golpe de Estado, e a entrada da Venezuela. Nesse momento, eu acho que a gente tem, no que se refere à política externa, uma distensão da frente neodesenvolvimentista, a burguesia interna começando a repensar o apoio, né, à política de integração regional com estes contornos. Não quer dizer que ela não queira mais o Mercosul, até nos dias de hoje, para a gente, né, provocar aqui o debate sobre
o período contemporâneo. Ela se interessa, mas ela não quer um Mercosul com contornos políticos e sociais, ela se interessa por um Mercosul econômico, né, digamos assim. Então, acho que esse é o conflito. E ali em 2012, além dessa, digamos assim, da entrada da Venezuela, que muda, de fato, o contorno político do ponto de vista da análise que a burguesia interna vai fazer, isso agrada aos setores populares, que viam, né, e queriam o apoio a esses governos progressistas. Então, é aqui que a gente vai vendo, né, como essa distinção vai se colocando. É também um ano em que o PIB brasileiro começa a ter um declínio, né? As trocas comerciais entre Brasil e Argentina vão começar a ter diminuição, porque a crise econômica argentina também se acirra. Isso leva a Argentina também a aumentar as barreiras comerciais com o Brasil, para tentar proteger a sua própria burguesia, né? Então, o cálculo, né, de permanecer dentro do Mercosul, com aqueles contornos, começa a se colocar de outra forma, né? E o tensionamento vai aparecer através da necessidade de renegociar o acordo Mercosul-União Europeia, quais seriam as perdas, né? E mesmo retomar uma possibilidade de um acordo com os Estados Unidos, etc. Não quer dizer que isso é unânime para o conjunto da burguesia brasileira, né? É a tensão e o acordo e a aliança que vai acabar firmando com outros setores. E tem um elemento, talvez, surpresa nesse cenário, que é o elemento China, né? Que é o que eu aponto aqui. Ou seja, não é mais agora lidar apenas com a presença dos Estados Unidos, mas como, né, o aumento das importações chinesas na região também ele avançou sobre mercados brasileiros na região. E aí, de manufaturados, especialmente, isso também vai ter um impacto. Só que isso não gera, né, uma reação contrária à China. Isso gera uma reação contrária à política regional, né, ao regionalismo e a possibilidade de que o regionalismo é que estivesse isolando ou prejudicando a economia brasileira nesse sentido. E aí é que vão surgir aí as bandeiras, então as questões da ideologização ou do bolivarianismo da política externa. Então, acho que é este o momento, assim, eu vejo 2012 como o período aí de maior tensionamento, e então seriam dois momentos, né? A ascensão do regionalismo multidimensional começa com o início do governo Lula, que vai de 2003, então, até 2012, já no governo Dilma, o regionalismo multidimensional, mas a partir de 2012 ele entra em crise, que vai até 2016, né, com o golpe, ficando muito claro que o golpe coloca é a mudança da política regional. A primeira coisa que José Serra vai fazer, né, é uma maior condenação em relação à Venezuela, né? E Jair Bolsonaro vai incentivar, inclusive, a possibilidade de intervenção. Então, a gente vê esse ponto aí sendo colocado de uma maneira mais radicalizada no período atual. Acho que essa é a grande notícia, né? As grandes questões que a gente consegue apontar a partir daqui. Uma mudança, eu acho que é um retorno que o governo, que o pós-golpe coloca, de um retorno de um regionalismo aberto novamente, né? Então, é esse retrocesso, né, um desmantelamento da Unasul e a criação de novas articulações como a ProSul, né, que são articulações aí políticas tentando, então, né, cada vez mais se opor ao Estado venezuelano, né, causando ainda mais instabilidade e garantindo, na verdade, os interesses maiores do imperialismo, né, e dos Estados Unidos na região. Acho que essa é a notícia que eu gostaria de compartilhar. Passo para o Sávio. Obrigada, boa noite. Obrigado, Tatiana. Olá a todos e todas que nos acompanham. Saudar a Andréia, o Armando também, o João Gabriel, que está nos ajudando aqui nos bastidores, né? Bom, eu vou fazer um relato muito breve, um pouco na linha que o Armando também utilizou, ao mesmo tempo que a gente apresenta alguma das teses, né, desenvolvidas no livro, é inevitável que a gente coloque isso numa perspectiva que
né, retrata o contexto atual. Claro que não significa se utilizar de um recurso teleológico, né, de querer encontrar no que a gente escreveu aquilo que está acontecendo agora, mas eu concordo bastante com o Armando que o conjunto das pesquisas desenvolvidas, e aqui falando um pouco do que a Santiane Arias e eu desenvolvemos, né, mostram quais foram os processos que, se não foram suficientes, né, para provocar o movimento de um governo em que a ameaça neofascista ela é presente, a gente mostrou muitas das condições necessárias para que se chegasse até aqui, né? Então, o título do nosso capítulo é chamado A Divisão da Classe Média na Crise Política Brasileira, 2013 a 2016. Eu e Santiane Arias, nós tentamos organizar a forma pela qual a política econômica e social do PT repercute na classe média brasileira e por que ela reage contrariamente a esse governo, levando, né, numa escalada de radicalização do movimento opositor, não só a deposição de Dilma Rousseff em 2016, né, pelo golpe do impeachment, mas também a eleição que nós não tratamos, evidentemente, mas que leva à eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Como é um texto que a gente começou a escrever em 2016, né, embora tenha sido publicado no passado, ele tem uma marca muito presente da conformação dessa crise política entre a partir de 2013, principalmente, mas recuperando alguns dos processos que já vinham acontecendo ao longo dos 2 mandatos do Lula e no primeiro mandato da Dilma. Eu acho que eu pensei em colocar aqui algumas teses centrais do capítulo, algo que eu tenho desenvolvido, né, em outros espaços também, mas um pouco me valendo dessa abordagem que o Armando fez, eu acho importante dizer que o que me parece daquilo que, enfim, fiz com a Santiane, mas fiz também sozinho em outros textos, me parece importante sinalizar para algo que, em 2015, eu tinha identificado ainda de uma forma muito embrionária, mas que agora aparece e apareceu de uma maneira mais explícita, que é a conformação de um programa conservador liberal, né? Que eu, em 2015, participando de um livro coletivo, escrevi um capítulo chamado Classe Média e Conservadorismo Liberal. À época, a minha preocupação não era propriamente o conservadorismo liberal brasileiro, tal como se apresenta com Bolsonaro, porque à época era praticamente o pastor Everaldo, né, que na eleição de 2014 se colocou esse programa, ou seja, conservador em termos morais, e toda a reação conservadora, né, as políticas que priorizaram não só minorias, mas um conjunto de identidades e disputas em torno de gênero, sexualidade, raça, mas também um programa que se aliava à plataforma neoliberal, né? Então, em 2014, nas eleições, isso tinha uma expressão pequena eleitoralmente, né, dessa forma, né, coesa, mas eu chamava atenção num texto em 2015 que a classe média ela se apresentava cada vez mais aderente a um conjunto de intelectuais, escritores, né, personalidades em redes sociais que já estavam fazendo esse amálgama, né? E aí muitos deles eram influenciados pela tradição anglo-saxã do conservadorismo liberal, que não é tão retrógrada assim em termos morais, mas o que foi viabilizado, né, do ponto de vista de efetividade política no Brasil foi aquilo que já vinha acontecendo em outros países, guardadas as devidas proporções, havia expressões disso nos Estados Unidos, e viabilizou, né, uma junção
entre uma pauta extremamente conservadora nesses temas morais e uma plataforma neoliberal que representada, né, pela figura de Paulo Guedes no governo 2018, desde 2018. Bom, mas por que eu estou falando sobre isso? Porque no capítulo específico do livro que nós estamos aqui apresentando, eu mostrava como que, principalmente, a plataforma neoliberal ela aderia à classe média como uma maneira de reação aos governos do PT. E as teses que nós desenvolvemos, né, foram, primeiro a gente tentou mostrar quais foram as políticas econômicas e sociais mais importantes para entender essa reação da classe média, e, a partir disso, mostrar que, embora tenha havido uma divisão, né, parcela minoritária da classe média mantém apoio aos governos do PT, a parcela majoritária ela adere a uma oposição muito ferrenha e que era conivente desde 2015 e 2016 com alianças com setores abertamente autoritários e saudosos da ditadura. Eu tive como pesquisador numa manifestação a maior, né, em 13 de março de 2016, na Avenida Paulista, e ali você encontrava praticamente um terço, né, eram 500 mil pessoas, segundo o Datafolha, você encontrava praticamente um terço da rua ocupada por grupos que apresentavam explícita concordância com as teses que, entre outras pessoas, mas principalmente Bolsonaro já expressava naquele momento. Então, você tinha 2/3 muito vinculados à pauta da Lava Jato, à luta contra a corrupção, à noção de que eles estavam efetivando a democracia no Brasil, a tirar o que seria uma organização criminosa do poder, que foi a fala, né, do Aécio Neves quando perdeu a eleição em 2014, mas naquela mesma manifestação de rua, um terço dela tinha referências enormes aos militares, saudosistas da ditadura, dizendo que era preciso eliminar os comunistas do país. Então, era um movimento que, principalmente para as pessoas que foram comigo, já era muito tenso, muito forte, e que talvez, num misto de ingenuidade com certa esperança, eu imaginava que ia ficar restrito, né, aquele bloco, não imaginava, como Armando, que isso poderia representar a figura de uma personalidade, né, de uma figura como Bolsonaro que ganha uma eleição. Agora, por que é importante estudar e entender as posições da classe média nas últimas 2 décadas, né, no Brasil? Primeiro que a nossa atenção ela foi prioritariamente para a classe média já consolidada, antes dos governos petistas. A gente não olhou tanto para as alterações internas e principalmente para esse debate que agora nem ficou um pouco no passado, né, da nova classe média, que eram, na verdade, camadas de trabalhadores assalariados que percebiam, né, um aumento de renda. Então, as políticas de valorização do salário mínimo, formalização do emprego, aumento de vagas nas universidades, ela foi incluindo mais trabalhadores assalariados no mercado de consumo, mercado esse de consumo muito parecido com aquele da classe média, né? Então, talvez até uma parcela desses trabalhadores possam ter adentrado ao que conceitualmente pensamos como classe média, mas não foi a maioria, né? Então, eu olhei sobretudo a classe média já existente, vamos dizer assim, ao longo, né, dos anos 80, 90, e como ela repercute a política econômica e social dos governos do PT. Olhando, então, basicamente, e aí ao longo da minha pesquisa, agora eu falo um pouco mais daquilo que eu fiz, né, não tanto nesse aspecto em conjunto com a Santiane, olhando sempre mais a alta classe média, né, que são ali os estratos de renda superiores, principalmente a renda familiar acima de 10 salários mínimos, profissionais liberais, mas principalmente classe média assalariada, seja nos quadros da burocracia do Estado, das empresas, que em funções que exigem alta qualificação, que têm maior autonomia, que controlam e supervisionam, né, o trabalho produtivo. Bom, essa discussão é longa, eu faço em outros lugares, só estou aqui fazendo referência a ela de que meu interesse maior sempre foi olhar
para como uma parte da classe média que nunca aderiu aos governos do PT, né? Então, isso é importante, porque, embora você veja nos registros, nas eleições, tanto do Lula quanto da Dilma, uma parcela significativa, né, da classe média que apoiou, mas você tem uma parte muito sólida que ela nunca mostrou aderência e que já a partir, né, da crise do mensalão ali em 2004, 2005 se distancia ainda mais, e aqui o Armando até comentou sobre o movimento Cansei, que, para quem não lembra, é bom observar que foi criado ou liderado, não lembro exatamente, pelo, então, hoje governador João Dória, que fez uma manifestação, salvo engano, no Oscar Freire, reuniu também, salvo engano, estou pegando tudo de cabeça, mas reuniu cerca de 2.000 pessoas em Oscar Freire, que era o momento do apagão aéreo, né? Acho que muitos que podem estar ouvindo não lembram disso, mas, enfim, isso atingiu a alta classe média, que começou a criar esse movimento anticorrupção, que tinha ainda uma presença não tão ampla na população e na própria classe média, mas que vai ganhando força principalmente no momento em que os sinais, né, do crescimento dos governos do PT começam a apresentar, os sinais de crescimento começam a apresentar alguns limites, né? 2013 é essencial para entender o processo, um evento, junho de 2013, né? Um evento muito heterogêneo, que tem uma perspectiva muito importante de debate até hoje sobre alternativas políticas à esquerda, mas ele representou, isso é incontornável, né? Ele representou um momento em que a classe média se viu como um agente importante politicamente, porque ela conseguiu unificar um discurso e conseguiu unificar até uma vestimenta, né, que foi a camisa da seleção brasileira. Então, a ideia de que era uma política partidária, né, do sistema que provocava a crise e os problemas do país, e uma ideia de que o maior agente do sistema eram os governos do PT. Bom, ao se colocarem, né, nessa disputa antipetista, a gente discute no capítulo quais são as razões que não são declaradas, né? Tem muitas razões declaradas, como a questão do movimento anticorrupção, e uma certa noção de que seria necessário, né, fazer uma gerência mais técnica da política. Eram essas as principais declarações dos manifestantes que levaram ao golpe do impeachment da Dilma. Agora, por trás dessas autodeclarações, existiam vários fatores, a gente analisa alguns deles, principalmente o conjunto de política econômica e social do PT, ele criou um certo... Ele teve um aspecto positivo, mesmo para a classe média, que foi ampliar alguns postos de trabalho no Estado, setores de educação, cultura, e até o setor petroquímico também, que ao longo dos anos 2000 absorveram muitas pessoas qualificadas, né, para essas funções de engenharia, funções mais técnicas. Mas isso teve um limite, né, porque o grosso do crescimento neodesenvolvimentista, e aqui está um dos seus limites, ele se deu na base da pirâmide, né, em empregos muito voltados de baixa qualificação, para ampliação, né, aos serviços que acabavam demandados pelo aumento de mercado consumidor, e ali você tem um momento de um certo esgotamento em que uma população que, principalmente na classe média, né, com qualificação, com classe de origem, né, desses jovens estudantes ou de um perfil aí de 20, 30 anos, que os pais já eram qualificados no ensino superior, que já tinham uma dinâmica de classe média, eles são confrontados com um conjunto de políticas que vão atentar contra a ideologia meritocrática, né, que é uma ideologia que nós pressupomos aqui como orgânica à classe média. Política de cotas étnico-raciais, né? O Bolsa Família é um pouco mais amplo do que isso, mas Bolsa Família, política de cotas étnico-raciais, a regulamentação do trabalho doméstico, que é fundamental, né, para
entender a reprodução da classe média no Brasil, e quando você coloca a lei trabalhista, você coloca o Estado na família, né, no arranjo familiar, isso provoca um conjunto de tensões. Bom, eu acho que eu já estou falando demais, né? Deixa eu encaminhar aqui para o fim, que é dizer que não existe uma determinação no sentido de atribuição única, né, de fator, a esse movimento complexo que significou a participação das classes médias na crise política brasileira. Até porque os governos do PT tiveram uma influência nesse debate ao, de certa forma, apostar, né, na construção de uma identidade de classe média, a classe trabalhadora que então via o seu rendimento crescer ao longo do período neodesenvolvimentista. Eu sempre recomendo uma entrevista muito elucidativa, né, da Dilma Rousseff, já deposta, que foi dada, em que ela dizia que os trabalhadores não querem ser mais chamados de trabalhador, né? Eles querem uma vida de classe média, por isso que ela apostou nisso. De certa forma, essa disputa política, né, de como narrar, vamos dizer assim, como construir a identidade, ela se perdeu, e ao se perder, o movimento desde 2013 ele foi reforçando a parcela conservadora dessa classe média que refreava o reformismo fraco, né, como chamou André Singe, dos governos do PT. O reformismo fraco dos governos do PT foi forte o suficiente para causar um golpe em 2016 e para criar a figura de Jair Bolsonaro como a solução eleitoral para o ainda forte apoio popular que o PT mantinha, principalmente nos trabalhadores mais pobres, enfim, em regiões do país em que o desenvolvimento ele foi mais efetivo. Eu termino só, então, dizendo que, até fazendo uma divulgação, né, tem textos aqui, tem um texto do Armando também, na revista Crítica Marxista, que nós lançamos agora, né, no primeiro semestre, tem um dossiê sobre extrema-direita, fascismo, neofascismo, e eu tenho ali um texto que, de certa forma, fecha o argumento, né, da pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2014, 2015, que é como que essa classe média ela normalizou essa ameaça neofascista e contribuiu de maneira decisiva os métodos de exceção que a Lava Jato aplicou contra os governos do PT, principalmente a figura do Lula, em que abriu-se espaço, né, para que um campo da extrema-direita que não seria incorporado, né, à dinâmica democrática liberal até então vigente no Brasil, pudesse ser visto como aceitável, como uma expressão normal. Então, você tem aí muitos culpados, vamos dizer assim, do processo que nós chegamos, e tentei descrever alguns deles até aqui. Desculpa, era isso. Obrigado, Vânia. Obrigada, Sávio. Bom, chegaram aqui duas perguntas, eu vou ler a primeira e pedir então para a Armando e para a Andréia se eles querem responder. A primeira pergunta é da Carol Gouveia. Quais seriam os desdobramentos de políticas neoliberais na França percebido pelos autores? Pode ir, Andréia. Seu microfone. Estou desmutando aqui. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria dizer algumas palavras sobre o meu artigo com a colega Sophie Berroux, que eu acabei não apresentando, né? Na minha primeira fala eu fiz uma apresentação geral do livro. Eu queria dizer um pouquinho aqui do conteúdo deste capítulo que se chama Dinâmicas dos Sindicalismos entre institucionalização e recomposição. É um artigo conjunto, um esforço de comparação entre os dois países, né? Então, aqui entre nós quatro que estamos participando deste lançamento, né, dos 4 autores, esse artigo ele procura fazer, ele enfrenta esse desafio de comparação que de fato bastante complexo, né?
E a gente anuncia uma chave possível de comparação entre os dois países já no título, quando apontamos uma tensão entre a dinâmica de institucionalização, ou seja, a participação sindical nas instituições estatais, o reconhecimento do papel dos sindicatos, das atribuições dos sindicatos, tanto pelo Estado quanto pelo patronato, e, ao lado dessa dinâmica de institucionalização, uma dinâmica de mobilização através de greves e protestos, né? A gente apresenta algumas características sobre a forma de organização sindical dos dois países, mostrando como o papel do Estado é decisivo, né, cada um à sua maneira, para promover essa construção, né, de uma organização sindical, de uma participação sindical. No caso do Brasil, né, nós nos reportamos à herança da estrutura sindical corporativa, as características do sindicalismo brasileiro, com a fraca implantação no local de trabalho, uma histórica fragmentação sindical que é aprofundada pela Lei de Reconhecimento das Centrais em 2008, a dependência em relação ao Estado com a instituição da unicidade sindical, o monopólio da representação, as contribuições compulsórias, né, até a reforma de 2017, que é um elemento que, se não impede a mobilização, né, dos trabalhadores sindicalmente organizados, não impede a existência de um sindicalismo atuante, né, na linha de argumentação com a qual eu venho trabalhando, em outros textos também, eu vou dizer que essa relação, essa dependência, favorece a acomodação. No caso da França, claro, há elementos distintos aqui. Um deles, né, é justamente o fato de que, historicamente, o sindicalismo francês ele se constitui afirmando uma grande autonomia frente ao Estado e ao patronato, mas a gente observa a grande participação estatal também na definição de quais são as centrais representativas, das regras eleitorais, o funcionamento dos comitês de empresa, a forma de participação dos sindicatos nas instituições paritárias de gestão da Seguridade Social e nos organismos de diálogo social, né? Então, a gente faz esse primeiro movimento, depois a gente passa para a discussão de como esse modelo foi afetado pela adoção de políticas neoliberais, né? Isso nos dois países, e no caso do Brasil, pelo desenvolvimento de conselhos e órgãos tripartites que vão potencializar a participação dessas instâncias estatais, né? Então, no caso do Brasil, nós destacamos o processo de cisão da CUT, o surgimento de novas centrais, a participação ativa do sindicalismo na frente política neodesenvolvimentista, que é uma característica brasileira que nós não encontramos na França, a participação, né, do sindicato nesse arranjo político, inclusive no apoio ao governo, um apoio que se verifica também nos momentos eleitorais no Brasil, né? Essa é uma característica muito peculiar do sindicalismo brasileiro. Também destaco o privilégio à ação institucional por parte do sindicalismo hegemônico, ou seja, a participação das centrais sindicais nas instâncias de consulta, nas instâncias de diálogo social, ao mesmo tempo em que nós observamos uma baixa capacidade de influência na definição de políticas públicas, né? E um outro elemento também destacado é o predomínio da moderação política, uma moderação política que, todavia, não exclui críticas pontuais ao governo e também não exclui a realização de greves, né? O artigo da colega Paula Marcelino e do Baptiste Gerroux, que também escrevem juntos uma comparação entre os dois países, fala, né, justamente do aumento do número de greves no Brasil, né? Agora, nós, nesse artigo, Sofia, eu também observamos que, ao mesmo tempo em que há um aumento do número de greves, e, portanto, um aumento da capacidade sindical de colocar, de apresentar demandas, né, reivindicações de ordem econômico-corporativa, isso contrasta com uma baixa capacidade de convocar protestos em torno de demandas mais amplas, demandas que exigem mudanças na legislação, a luta por direitos, né, direitos sociais, ou seja, demandas que requerem um trabalho maior de politização, né? No caso da França, a gente destaca o fato de que
a capacidade de influência do sindicalismo, ela permaneceu limitada a certos momentos históricos, anterior à adoção de políticas de orientação neoliberal, que depois do advento do neoliberalismo, essa influência se reduz, mesmo quando os sindicatos se mobilizam massivamente para apresentar as suas demandas, né? Então, esse é um elemento bastante importante aqui a ser destacado. Outra questão é a perda de filiados, né, e a divisão do campo sindical francês entre um segmento que se opõe às reformas neoliberais e que se agrupava em torno da CGT, fundamentalmente, de organizações mais à esquerda, e um outro campo que vai considerar as reformas neoliberais necessárias em uma economia globalizada, que é o caso da CFDT, uma outra grande central sindical francesa, né? E esse campo, desde o final da década de 90, apoiou uma série de reformas neoliberais, reforma da Previdência, reforma na legislação trabalhista, que são reformas que aconteceram também na França, ainda que em momentos diferentes, né? Se a gente faz essa comparação aí com o Brasil. Agora, nos dois casos, nesses dois campos na França, se verifica algo que é interessante, que é o afastamento em relação ao campo político. Há uma ruptura com os partidos, a CGT é muito próxima do Partido Comunista, e a FDT, que era muito próxima do Partido Socialista, né? Há uma ruptura, um distanciamento. As centrais sindicais, elas se voltam para as questões específicas de trabalho, para as relações de trabalho, para questões de emprego. Então, o argumento do artigo é que há uma espécie de despolitização e uma perspectiva mesmo fatalista. Os sindicatos, eles passam a assumir o papel de mediadores na negociação com o patronato, buscando acomodar as relações de trabalho às condições de uma economia liberalizada. E uma última parte do artigo trata do contexto de crise econômica de 2008 para cá, né, e a gente se interroga sobre as perspectivas do sindicalismo nesse contexto. No caso do Brasil, o argumento é que os sindicatos não foram domesticados, né, que essa moderação não significa domesticação, mas os sindicatos perderam a liderança das ruas para outros movimentos sociais, movimentos à esquerda, como o Sem Terra, o Sem Teto, então as grandes organizações aqui a serem enfatizadas, né, o MST, o MTST, os estudantes, os coletivos feministas, o MPL, né, o Movimento pelo Passe Livre, e outras organizações surgidas em 2013. E também eles perderam a rua para a direita, né, para esses movimentos de classe média, especificamente de alta classe média, e para essa pauta anticorrupção que o Sávio mencionou aqui. Houve manifestações importantes, houve marchas, né? O movimento sindical organizou 8 marchas da classe trabalhadora nesse período, mas foram mais mobilizações de dirigentes do que da base. E, a partir de 2015, a gente verifica protestos de caráter defensivo, né? Protestos contra a perda de direitos. Portanto, nesse período aí de crise política, né? De golpe, né? Esse processo do impeachment, que depois a Dilma, a gente observa um aumento do número de protestos convocados pelas centrais sindicais, né, nesse período de dupla crise econômica e política, nessa intensificação, né, do processo de crise, e os protestos procuram articular duas dimensões, a defesa de direitos e a defesa da democracia, né? Então, a gente tem protestos contra a ampliação da terceirização, contra a reforma trabalhista e previdenciária, que envolveram um número mais importante, né, de manifestantes do que vinha acontecendo até 2015, mas esses protestos eles não foram suficientes para impedir a aprovação dessas medidas, né? Ao mesmo tempo, o movimento sindical participou das frentes em defesa da democracia, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, mas também o movimento sindical teve dificuldade de mobilizar sua base em torno das palavras de ordem colocadas nesses protestos, né? Não vai ter golpe, fora Temer. Então, o grosso dos participantes desses protestos era proveniente de outros movimentos sociais. E aí eu quero fazer referência a um artigo que eu escrevi com a colega Paula Marcelino, que justamente reflete sobre
o sindicalismo nesse processo de crise, que foi publicado agora na revista Tempo Social. No caso da França, né, para também dizer um pouquinho sobre isso, já que tem a pergunta da colega, né, em relação ao neoliberalismo na França, alguns aspectos interessantes. Um deles é que a França ela tem uma fraqueza, né, já há algumas décadas, em termos de taxa de sindicalização. Né? A taxa de sindicalização é muito baixa, mas isso não é muito mais baixa do que no Brasil, né? Então, ela é metade da taxa de sindicalização brasileira, mas isso não constitui um obstáculo para a organização de mobilizações amplas, especialmente nos momentos em que essas reformas da Previdência, a reforma trabalhista, eram anunciadas. Né? Agora, um dado também interessante é que as centrais sindicais elas conseguem construir uma maior unidade sob governos de direita do que sob governos de esquerda. Né? Quando a esquerda está no poder, há uma maior divisão dos campos. E isso faz com que as grandes mobilizações coletivas elas também sejam mais frequentes quando o governo de direita se encontrava no poder. Então, a mobilização que aconteceu em 2016 contra a lei do trabalho, né, contra a reforma trabalhista promovida no governo Hollande, e o movimento dito, intitulado Nuit debout, né, representa uma exceção aí a essas mobilizações massivas em governos de esquerda. Né? Então, o governo Hollande, o argumento do artigo é que, pela primeira vez na história política francesa, um governo de esquerda assumiu explicitamente, né, esse credo segundo o qual o mercado de trabalho é muito rígido e também uma concepção negativa do direito do trabalho, quer dizer, o direito do trabalho deixa de ser visto como uma proteção e passa a ser visto como um obstáculo. E o governo socialista, ele manteve e aprofundou reformas na legislação social implementadas pelos governos de direita, reformas que acabaram restringindo direitos, né? O Sarkozy ele havia restringido o direito de greve, por exemplo, a descentralização da negociação coletiva, limites ao papel dos sindicatos. Então, tudo isso foi feito por governos de direita e foi mantido pelos governos de esquerda. Né? Então, o nosso artigo ele procura mostrar essas tensões, essas reorientações ideológicas, as disputas que acontecem no campo sindical nos dois países, e esse processo mostra justamente o caráter dinâmico do sindicalismo. Né? O sindicalismo está em movimento constante. E apesar de todas as derrotas, dos ataques aos direitos sociais e trabalhistas, os dois países ilustram, né, em vez da tendência ao desaparecimento do sindicalismo, que foi uma tese muito em voga nos anos 80, as possibilidades de transformação no seu papel. Né? Para concluir, falando um pouquinho sobre a situação do sindicalismo brasileiro hoje. A gente tem, duas coisas. Né? Uma delas é que acho que as características, né, que o artigo mostra sobre o sindicalismo, sobre a relação do movimento sindical no Brasil com os governos petistas, ajuda a entender a fraca resistência popular ao golpe. Né? Houve resistência, como eu falei, houve mobilização, mas ela foi fraca, né? Com baixa participação sindical, com baixa participação dos trabalhadores sindicalmente organizados. Um outro elemento é que o golpe ele dá um novo vigor ao neoliberalismo, e são grandes as derrotas, né, que os trabalhadores sofrem desde então, com a reforma trabalhista de 2017, a reforma da Previdência de 2019, né, os ataques aos sindicatos que o governo Bolsonaro promove sistematicamente quando ele assume essa bandeira, né, de combate a todo e qualquer ativismo. Então, a gente tem um processo de desmonte acelerado e permanente, né, prolongado de direitos, o crescimento da informalidade, o crescimento do desemprego, tudo isso afeta a base do movimento sindical. A gente tem a criminalização dos movimentos sociais, repressão, né, obstáculos, no caso específico do sindicalismo, obstáculos à arrecadação financeira, projetos de mudança na forma de organização sindical e o objetivo do governo é dificultar a organização sindical. Né? Então, o que a gente tem aqui, e aí acho que esses elementos comprovam o caráter neofascista do governo, como Armando mencionou, né? Os sindicatos eles não são simplesmente adversários do governo, eles são inimigos. Né?
mesmo aqueles sindicatos moderados e dispostos a negociar, que são sindicatos majoritários no Brasil, né? A gente não está falando aqui de um movimento sindical comunista, socialista, não é um movimento de massa. E aí o Sávio fez referência ao artigo do Armando, na crítica marxista, né? O Armando faz uma reflexão sobre o fascismo, mostrando justamente que esse movimento operário de massa era, né, o inimigo do fascismo original. A gente não tem um movimento dessa natureza no Brasil, né? Então é esse movimento moderado, esse movimento que negocia, que se converte num dos principais inimigos aí do governo, né? Mas eu fico por aqui para não me prolongar demais. A gente pode continuar depois se tiver questões. Obrigada. Armando, quer dar uma palavrinha sobre a pergunta? Eu vou dar uma palavrinha bem rápida sobre a pergunta relativa à França, é isso, né? Eu gostaria de dizer o seguinte: na França, a implantação do modelo neoliberal tem sido uma longa marcha. As resistências a essa implantação sempre foram muito grandes, embora no último período com o Macron tenha, não sei se a Andrea concordaria, essa resistência tenha sido menor. Mas se você pegar a reforma da Previdência do Sarkozy, por exemplo, o que ele propunha, se você fizesse as contas na ponta do lápis, o que ele propunha era muito pouco, se comparado com as reformas da Previdência que são propostas no Brasil. Mas lá na França, a direita já sabia que tinha que propor pouco, porque se propusesse muito, seria uma resistência muito ampla, instabilidade política, como aconteceu em 2005, com aquele programa do primeiro emprego, né? Esqueci agora, tinha uma sigla, o Programa do Primeiro Emprego, de 2005, na qual o governo de direita na França tentava implantar um contrato de trabalho que não usufruiria do conjunto de direitos de trabalho até então existente, e o governo acabou unificando tanto o movimento estudantil quanto o movimento sindical numa resistência ampla, com muitas greves, muitas manifestações, e o governo de direita teve que acabar retirando o projeto. Eu acho que no Brasil, na França, isso para dizer o seguinte: na França, bom, poderíamos lembrar também a greve geral de 1900, a greve geral do serviço público, 10 anos antes, de 1995, que foi também contra uma proposta de reforma da Previdência feita pelo governo, também na época um governo de direita, cujo nome do primeiro-ministro não estou recordando agora, e contra o qual se levantaram tanto os trabalhadores do serviço público como de algumas empresas estatais. E os trabalhadores do setor privado, embora não tenham participado, se falava na época, foi novembro, dezembro de 1995, se falava na época em greve por procuração, né? Porque a esmagadora maioria dos trabalhadores do setor privado apoiavam a greve do serviço público. Então, 1905, 1995, 2005, 2010 novamente, né? Então já era o Sarkozy, grandes manifestações de milhões de pessoas nas ruas. Então, na França, sempre foi muito difícil realizar reformas neoliberais devido a essa resistência ampla, seja do movimento sindical, do movimento estudantil. E aí tem aquele fato que muitos autores chamam a atenção, né? O índice de sindicalização na França é baixo. Comparado com a Europa do Norte, é baixíssimo, né? O índice de sindicalização na França
é em torno de 7%, 8%. Na Europa do Norte, principalmente na Península Escandinava, é 80%, 90%. Né? Mas, a despeito de ser um índice de sindicalização baixo, nesses momentos quentes, o sindicalismo tem, sim, os sindicatos franceses, grande capacidade de convocação de manifestações de massa. Né? Agora, se você for comparar com o Brasil, eu penso que a coisa se coloca de uma maneira diferente. Eu acho que a capacidade de resistência aqui é menor, é menor. Você encontra no Brasil uma resistência que na França, pelo menos, não é tão visível, é uma resistência das empresas, da burguesia, de segmentos da burguesia, a inúmeras reformas neoliberais. Não reformas que atingem os trabalhadores, porque isso daí é a tendência as diferentes frações da burguesia apoiarem, mas reformas de abertura de mercado, de desnacionalização. Você encontra uma resistência de segmentos, de frações burguesas. Quer dizer, no Brasil, além do desmonte dos direitos sociais, o neoliberalismo procura também desmontar o Estado desenvolvimentista. E a desmontagem do Estado desenvolvimentista encontrou, sim, resistência na classe capitalista, né? Principalmente na grande burguesia interna, o que aparece na resistência que os sucessivos governos de direita neoliberal no Brasil encontraram no nível do Congresso Nacional para realizar reformas. Né? Isso para fazer um comentário geral sobre a questão que colocaram a respeito da França. Certo, obrigada, Armando. A segunda pergunta que a gente recebeu foi do professor Flávio Francisco, da UFABC. E ele pergunta se há uma reconfiguração ou redistribuição das frações do empresariado brasileiro com a organização do ProSul. Então, vou responder essa e depois eu leio a próxima pergunta. Bom, Flávio, eu acho que primeiro eu te diria que ainda não tem algo tão sistematizado sobre isso, mas que né, dos acompanhamentos sistemáticos que faço das principais associações e confederações, não há um apoio efetivo ao ProSul, né? Então, é isso que eu acho que é curioso, assim. Houve uma crítica à entrada da Venezuela, há um temor em relação à contaminação, né, como o empresariado, como a burguesia dizia, da agenda externa do Mercosul com a entrada da Venezuela, mas não há nenhuma reivindicação ou apoio à intervenção à Venezuela, né, ou a todo o desmantelamento do processo de integração regional. O que apareceu muitas vezes foi alguns setores ou alguns representantes vocalizaram, né, a possibilidade de que a tarifa externa comum tinha que ser flexibilizada ou de que o Brasil tinha que buscar acordos bilaterais e não ficar amarrado ao que o Mercosul colocava. Mas logo em seguida é possível ver, por exemplo, a ABIMAC, que é, né, uma associação importante, e mesmo a Fiesp ser mais cautelosa em relação a isso, né? Então, eu acho que sempre há vários projetos se sobrepondo, né, na integração regional. O ProSul veio para substituir a Unasul, né, e aí articula bastante os governos que estavam, ou que se opõem diretamente ao governo venezuelano. Mas, nesse sentido, eu acho que tem aí uma certa autonomia relativa do próprio Estado brasileiro com o atual governo, de buscar algo mais incisivo, e que a gente sabe que é uma crise, inclusive dentro do próprio governo, entre militares, né, e a ala mais olavista em relação a isso, né? Então, eu te diria que especificamente em apoio ao ProSul, não, mas a flexibilização do Mercosul e a buscar outros acordos com o apoio ao Mercosul e União Europeia, isso existe. Mas mesmo acordo Mercosul e União Europeia, eu tenho um artigo na revista Conjuntura Austral que analisa junto com a Luana Forlini
a relação da ABIMAC com o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo, né? Então, a ABIMAC, por exemplo, é contrária ao acordo Mercosul-União Europeia, porque ela vê uma grande ameaça, né, sobretudo das máquinas alemãs para o seu próprio setor. Então, não é algo que tem uma convergência, né? Eu acho que tem esses elementos aí para apontarmos. Eu diria que, no geral, a burguesia interna brasileira segue precisando, né, de uma integração regional comercial, né, e não apostaria nesse tipo de radicalização. Então, ao passo que ela não se coloca a favor da entrada da Venezuela do Mercosul, temendo, né, o que isso poderia se representar, ela não enverga mesmo para esse outro lado, né, para um lado mais intervencionista e etc. Pelo menos não verbalmente, e nos seus documentos e etc. Acho que até temendo as retaliações que poderia ter as consequências dos seus próprios investimentos. É isso. Gente, chegou mais uma pergunta aqui que eu vou colocar. Eu acho que acaba indo mais para a Andrea. É do Paulo Correia. Ele pergunta, professores, qual a possibilidade de revitalização do sindicalismo na atual crise? Bom, Paulo, a discussão sobre revitalização, ela compreende vários elementos, né? Ela requer discutir questões de organização, questões político-ideológicas, questões que dizem respeito à própria base dos trabalhadores, né? Sindicalizáveis, então, pensar as características do mercado de trabalho, quem são esses trabalhadores, qual é a condição, né, de assalariamento dos trabalhadores. Então, ela envolve vários elementos, né? Quando você fala da atual crise, eu fico imaginando que você está fazendo referência mais a esse contexto da pandemia, que mostrou, né, claramente a importância dos trabalhadores, do trabalhador, da trabalhadora, principalmente desses trabalhadores que são mais precários ou mais expostos a uma condição, né, de precariedade e que são menos protegidos pela legislação, né? Então, vou fazer uma referência um pouco a esse contexto mais presente, mas também queria dizer que eu escrevi um artigo que foi publicado na Crítica Marxista, que discutia as possibilidades de revitalização, ou fazer uma reflexão sobre essa literatura de revitalização sindical. Acho que foi publicado em 2014, se não me engano, 2014 ou 2015, mas era uma discussão que tinha como referência um outro contexto, né? Um contexto de crescimento econômico, era um contexto em que o governo com o qual o movimento sindical negociava era um governo aliado, né? Não era esse contexto presente em que temos aí um governo de extrema direita, né? Bom, então, para falar um pouquinho sobre esse contexto de pandemia, acho que o movimento sindical tem assumido um posicionamento bastante ágil e, inclusive, dinâmico, tem tido uma atuação importante para defender seja o direito à quarentena, né, seja o trabalho remoto para aqueles trabalhadores que podem fazer quarentena e, portanto, trabalhar desde as suas casas, o que tem também implicações, né, sobre as condições de trabalho, evidentemente, podemos discutir isso, mas também para aqueles trabalhadores que permanecem na linha de frente, que têm saído às ruas para trabalhar, a reivindicação em termos de cuidados, em termos de equipamentos de proteção individual, cuidados com a saúde e com a higiene dos locais de trabalho, né? Garantir certas condições para que o trabalho possa ser realizado. O sindicato também tem feito várias negociações, né? Termos aditivos de convenção coletiva, acordos coletivos, desde antes da edição das medidas provisórias pelo governo, né, as medidas provisórias que autorizam a suspensão do contrato, redução da jornada com redução salarial e tudo mais. Também os sindicatos de setores mais frágeis, menos organizados, têm feito negociação com cláusulas, né, também evidentemente mais desfavoráveis, mas eu acho que para a gente discutir uma revitalização, né, não basta apenas ver se o sindicato é atuante ou não, acho que a gente tem que pensar um pouco nos limites para a ação coletiva dos trabalhadores. E a gente esbarra no Brasil com um limite muito claro, que é essa forma de organização sindical
dada por essa estrutura sindical corporativa que divide os trabalhadores em categorias profissionais distanciadas uns dos outros e que impede, né, dificulta uma organização mais abrangente, uma organização unificada de trabalhadores, por exemplo, terceirizados e trabalhadores contratados diretamente pelas empresas, trabalhadores que se encontram divididos em sindicatos distintos, ainda que tenham uma relação de trabalho muito próxima, condições de trabalho muito próximas e que no limite possam fazer parte da mesma categoria, da mesma grande categoria. Então a gente tem uma forma de organização sindical que não ajuda. E a gente tem também características político-ideológicas do sindicalismo que não favorecem uma ação de classe, né? Se a gente for pensar em termos de uma ação mais sustentada, em termos da defesa de direitos, né? Na defesa de propostas organizativas, propostas políticas que permitam construir a solidariedade de classe. A gente tem visto muito falar em solidariedade agora, nesse contexto de pandemia, pensar aí o sindicato agindo para além da categoria, uma preocupação com os trabalhadores informais, os trabalhadores, por exemplo, o caso dos entregadores, né, que inclusive marcaram uma paralisação aí no dia 1º de julho. Então, uma grande solidariedade de sindicatos que falam em defesa desses trabalhadores mais precários ou que procuram se organizar, né? Mas essa solidariedade ela está ainda mais no nível da filantropia, né? De fornecer cestas básicas para os desempregados, para aqueles que estão sem salário, do que da constituição de uma solidariedade efetiva de classe que passe pela definição de interesses comuns, de interesses mais amplos, que possam superar esse limite da categoria. Então, para resumir aqui minha resposta, eu acho que o sindicato tem feito coisas importantes, eu quero ressaltar essa dimensão, né? O sindicato não desapareceu, ele não morreu, né? Ele não está condenado à extinção, mas ele enfrenta dificuldades, né? E nesse sentido, ele está procurando agir e acho que ele está procurando se reinventar, né? Mas daí assumir a ideia de que poderia haver uma revitalização, acho que é um passo que a gente precisa, né, aguardar um pouco mais para poder formular alguma resposta nesse sentido. Obrigada. Sávio, acho que se puder complementar ou também falar sobre esse tema. É muito rápido, só para pegar a questão, não tanto da sindical, mas pelo menos os embriões, né, de associações e movimentos que estão buscando representar cada vez mais, um pouco que o André falou ao fim, um conjunto de trabalhadores que têm encontrado sobrevivência pelos aplicativos, né? Principalmente entregadores, motoristas, e eu acho que é preciso prestar bastante atenção nessa movimentação que vai ser feita em julho, agora dia 1º de julho. Ela tem um caráter espontâneo, mas ao mesmo tempo com bastante politização, e me parece que o contexto da pandemia ele trouxe um elemento importante para que exista pelo menos um primeiro passo, né, de garantia de uma maior proteção a esses trabalhadores, mas eu imagino que alguns saldos organizativos vão sair daí. Não estou querendo ser assim, muito otimista, mas também preciso olhar para esse movimento que ele tem alcançado escala nacional, né? E é muito interessante, porque, de certa forma, a gente está vendo alguns dilemas que foram colocados no início do século XX, né, da regulação do capitalismo, que agora tem voltado. Só faço uma observação muito rápida e uma dica, né, de um excelente artigo que saiu de 2 colegas, o Vitor Filgueiras e a Renata Dutra, sobre a decisão do STF de dizer que é constitucional a reforma trabalhista no que toca à possibilidade de terceirização das atividades fim. O Gilmar Mendes utilizou uma sentença do Supremo dos Estados Unidos de 1905, né,
que dizia que qualquer tipo de proteção no sentido legislativo seria um atentado à liberdade econômica e que a questão de saúde ela não pode ser utilizada como argumento para esse fim. Então, é muito interessante como esse ponto ele tem retornado, e talvez agora, nesse contexto da pandemia, esses trabalhadores tenham conseguido criar mais laços e podem criar algum tipo, né, de movimento importante que vai ter repercussão no sindicalismo. Era só isso. Andréia? Só para também dizer mais algumas palavras sobre essa questão, né? Acho que uma coisa interessante é que os entregadores, né, por aplicativo, eles são os motoboys, né? São os antigos motoboys, ou enfim, eles podem fazer parte dessa categoria motoboy. Um dos artigos do nosso livro, que é o da Ludmila Bílio, né, que discute a questão da nova classe média, faz referência a esses trabalhadores, que são motoboys, mas num período em que essa questão dos aplicativos, né, não tinha chegado no Brasil dessa forma, com essa intensidade, né, que a gente vê hoje. E uma coisa interessante é que, no caso de São Paulo, né, existe um sindicato que chama Sindimoto, que representa os trabalhadores, ou pode representar esses trabalhadores, né, se propõe a isso. É um sindicato que, inclusive, demanda o reconhecimento de vínculo empregatício. Então, acho que é interessante porque existe um sindicato para representar esse segmento. Essa mobilização que tem sido feita, né? Inclusive, eles têm coletivos, Treta no Trampo, tem vários coletivos de trabalhadores por aplicativo que têm feito vídeos, têm divulgado as suas reivindicações. Aparentemente, eles não têm relação com o sindicato. E é um sindicato que defende justamente, né, o reconhecimento do vínculo, quer dizer, eles se colocam justamente essa questão, nós não somos empreendedores, né? Nós não somos autônomos, nós temos uma relação aí de emprego disfarçada, né? E fazem essa movimentação. Então, acho que é interessante, de fato, acompanhar e ver até que ponto o sindicato, essa organização vai se dar por fora do sindicato ou se vai ter algum tipo de associação aí com o sindicato. Mas eu queria agradecer a vocês pela conversa, pela possibilidade e me despedir. Também eu gostaria de agradecer a vocês, né, em nome, se fosse fisicamente, possivelmente estaríamos no campus da UFABC, como havíamos programado. Então, em nome do curso, eu agradeço vocês terem vindo para o nosso canal contribuir, né? E agradeço a todos que assistiram e perguntaram, incentivando, talvez, acho que é a maior contribuição que a gente pode passar a fazer esse tipo de trabalho coletivo, né? Que nos mostra aí grandes frutos e resultados. Armando, se quiser fazer uma fala de encerramento, sabe também, por favor. Microfone, Armando. Microfone. Desculpa. Também agradeço também a participação, achei que foi interessante, e frisar isso que você falou no final, Tatiana. Para os estudantes de graduação e pós-graduação que pensam em seguir a carreira de pesquisador, a importância do trabalho coletivo. As ciências duras estão muito à frente de nós, né? Eles, na verdade, é um tipo de ciência que exige muito mais o trabalho coletivo do que a nossa. Mas a nossa também exige. E eu, na experiência que nós tivemos, até informo, falando, me dirigindo ao pessoal que está assistindo, na verdade, a gente tinha 2 grandes projetos coletivos, né? Um aqui de brasileiros, financiado pela FAPESP, que era Política e Classes Sociais no Capitalismo Neoliberal. E daí, estando desenvolvendo esse projeto, por intermédio dos nossos contatos na França, com colegas que pesquisam temas conexos ou iguais ao nosso, né, nós organizamos esse projeto CAPES COFECUB, que resultou nesse livro. Então, as vantagens da pesquisa coletiva são muitas, a troca de informações, que faz com que a gente avance muito mais rápido e tenha informação primária muito mais diversificada, a troca de ideias,
que é estimulante, que coloca à prova nossas hipóteses, e o companheirismo e coleguismo que a gente desenvolve nesse tipo de pesquisa, né? Rende muito mais, de fato. É isso. Um abraço para a Andréia, para o Sávio, para a Tatiana e para todos que nos seguiram. Obrigada, Sávio. Só agradecer, Tati. Muito bom encontrá-los aqui nesse espaço. Espero que essas notas que a gente do trabalho incentivem as pessoas a conhecê-lo mais. E agradeço. Boa noite para todos vocês. Boa noite, obrigada a todos. Obrigada também ao João, que esteve aqui nos assessorando. Até mais.